Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o podcast, é o segundo episódio do podcast da Ciclo 85. Esse podcast tem o objetivo de falar sobre liderança, falar sobre comportamento, competências organizacionais. E eu estou aqui hoje com duas amigas e consultoras que conhecem muito bem esse assunto. E eu vou pedir para elas se apresentarem. Cris, é com você. Eu sou Cristiane Maziero, há 20 anos como consultora e tenho minha própria consultoria, fundadora da Alure Desenvolvimento Humano. Trabalho com coaching, mentoring e agora sou escritora com o livro Alma de Líder, o despertar da consciência para uma liderança com propósito. Obrigada, Cris. Eu queria que a Karina se apresentasse também. Olá, eu sou Karina Iso, eu sou também consultora, assim como a Ana. Eu estou na área há 22 anos e dentre tantas aventuras que a gente vive no dia a dia, né, também há 2 anos eu invisto também em processos de governança e por isso sou coautora de um livro chamado Elas no Conselho e que eu tenho a maior satisfação em falar dele pelo processo que houve. Estou com muita expectativa desse nosso bate-papo e grata por ter sido convidada pela Ana para estar aqui. É um prazer ter vocês aqui. Eu acompanho o seu trabalho, acompanhei essa formação, o período do seu livro. Parabéns pela experiência que você tem trazido aqui para nós. Obrigada. Nós vamos falar hoje sobre liderança humanizada. E aí eu queria começar relembrando, perguntando para vocês de conceito. Vamos falar de conceito primeiro, depois a gente vai seguindo para a prática, porque eu acho que é bem importante a gente saber o que é liderança humanizada, da onde vem e por que estão sendo tão falado atualmente. Você quer contar um pouco? Olha, eu acabei de dar uma palestra na Universidade de São Francisco essa semana e eu fui falar sobre os estilos de liderança que nós temos hoje. Então, assim, antes a gente falava do líder herói, aquele líder que deixa comigo que eu faço, eu aconteço, e ele achava que ele era a pessoa que era o único responsável em resolver as coisas. Então ele se sobrecarregava, porque ele não delegava, não deixava ninguém se manifestar. Hoje, com a atividade intensa, com inteligência artificial e tudo mais, e nós temos que observar uma nova postura. Então eu posso ter um líder dialógico, eu posso ter um líder conector, e agora eu tenho um líder que é o educador. Esse líder, ele é um líder empático, é um líder que convida as pessoas a conversarem, estar junto. E ele é uma mescla de todas essas lideranças, né? Do conector, do dialógico. Ele busca as pessoas através do exemplo e dessa proximidade, querendo ouvir as pessoas. Então, a nova geração que está chegando hoje, ela falou assim, bom, eu vou ficar aqui se eu tiver um propósito, se esse propósito for ouvido. E esse líder, que é o educador, ele está aberto para essa nova forma de liderar, porque hoje, mais do que nunca, nós precisamos de pessoas que se sintam tocadas, que se sintam pertencentes de algo que está crescendo e emergindo. Porque nós precisamos inovar, nós precisamos resgatar toda uma criatividade dentro das organizações, fora delas, porque máquinas a gente já tem fazendo serviços que são de rotina, do dia a dia. Então, olhar para o ser humano se torna extremamente prioridade dentro das organizações, porque o ser humano é que vai fazer diferença nessa nova era. Legal, legal. Eu queria ouvir a Karina um pouquinho. A gente tem um trabalho muito parecido, né? Inclusive, nosso público, muitas vezes, ora tá com você, ora tá comigo, Sim. né? Então, um público muito parecido, tanto em sala quanto nas mentorias, né? E quando a gente fala de liderança humanizada, para esse público, queria ouvir de você um pouquinho da sua experiência e como é que você observa essa liderança, se ela é humanizada, se não é, como que é isso?
Pois é, eu penso assim, né? A liderança humanizada, ela sempre existiu, né? Em todas as falas, em todos os processos, desde que eu comecei a trabalhar com isso, alguns princípios da liderança humanizada existem. E agora a gente tem esse nome com uma ênfase maior, né? Com uma ênfase em relação a isso. Então eu vou puxar um gancho do que a Cris falou e vou pegar o teu, né, a tua abordagem também. Falando da liderança, para mim a liderança sempre deve ser mobilizadora e educadora, né? Então, o quanto que é importante, eu acho que os líderes educam as pessoas. E não só as pessoas que trabalham com eles. A liderança, de forma geral, humanizada, ela é voltada para o cliente, ela é voltada para a minha família. É uma liderança que trabalha com o humano. E nós temos uma característica bem interessante de entender que a gente tem consciência para agir e não reagir. É isso que nos diferencia de uma porção de outros seres. E eu acho que agora as lideranças elas estão olhando mais para essa consciência e para essa ação consciente, né? E os nossos públicos às vezes se assustam quando a gente fala liderança humanizada, porque a pergunta que vem é: nossa, eu nunca fui um ser humano, eu só era um ser, né? Então, como é que a gente coloca isso? Eu acho que tem muita coisa para a gente expandir nesse tema, antes de chegar no próprio tema, mas, sabe, correndo pelas beiradas, né? Então, a gente tem ferramentas poderosas e a escuta é uma delas, né? O quanto que as pessoas sentem essa necessidade de serem escutadas. Inclusive, atualmente, em diversos trabalhos que eu tenho feito, um dos exercícios e práticas que mais impactam é quando a gente faz uma prática de uma escuta empática, de uma escuta presente, de uma escuta onde a gente silencia a nossa conversa interior, né? A nossa conversa privada, né? Que a gente fica pensando que vai responder enquanto tu tá falando, né? E essas coisas vão acontecendo. Mas será que a gente está presente? Será que a liderança está presente quando ela vai, sei lá, dar um feedback, quando ela vai fazer um bom combinado com o time? Qual é o estado de presença que traz essa humanização que é o que nos diferencia? Eu acho que ainda o termo é um pouco assustador, né, para muitas pessoas, mas ele está aí. Eu acho que a gente vem vindo com uma evolução no processo de liderança. Eu trabalho com desenvolvimento de líderes há 30 anos e acho que vocês também, né? Então, eu vejo uma evolução no processo de liderança, mas quando a gente olha para o líder lá na era industrial, que era o líder do comando e controle, a gente fala, nossa, mas lá naquela época era assim. Não, essa época até hoje, né? Até ainda hoje, tá aí presente. Tá aí. 80% ainda da liderança uma boa parte, é hierárquica. Uma boa parte da liderança, não só na hierarquia, desculpa cortar antes de você falar, mas na atitude, né? Porque ele pode ser um líder ainda no nível de coordenação, de supervisão, um líder de produção, por exemplo, e ter uma postura autoritária. Porque mesmo sendo mais jovem, isso não significa que ele já tenha uma postura de líder mais humanizado, né? E a gente começou toda essa história com Maslow, Abraham Maslow. E não faz muito tempo que ele começou a falar da psicologia mais humanizada dentro das organizações. Isso faz pouquíssimo tempo. Então, acredito ainda que a liderança ainda não se incorporou deste olhar mais humano. Então, a entrega ainda costuma ser a prioridade dentro das indústrias, dentro das empresas, e ele não entendeu ainda. Eu acho que a gente está num momento de deslocamento, porque a nova geração está chegando aí com uma nova visão, com uma nova proposta. Então, não é que eles não querem trabalhar, eles querem trabalhar e querem ter qualidade de vida. E para isso entendem que não precisa ter competição ali. Ao contrário, vamos compartilhar. Por isso que estamos falando hoje de essa proposta de ágil, né?
Então, ágil não é assim, corre, faz logo. Não, é ágil porque cada um sabe a sua responsabilidade, não tem melindre. Se eu falar, olha, eu acho que isso daqui poderia ser feito de uma forma diferente. E eles são mais francos, essa nova geração. Ela se abre com mais tranquilidade, com mais leveza, com maior transparência. Então, é ágil porque não fica parado ali no milindre. Ai, você não podia ter entrado na minha área e falado tal coisa. Não, eles chegam e falam assim, você me dá licença, eu posso falar sobre isso e tal. Porque cada um tem a sua responsabilidade, né? E essa economia ágil é isso. O jovem é convocado a compreender que ele sabe fazer o que ele tem que fazer, o outro também sabe, e eles se apoiam mutuamente. Então, não tem espaço para melindre ali. E por isso que é ágil. Não tem hierarquia. Recentemente, fiquei curiosa porque você falou de Maslow e eu estava assistindo um outro podcast de alguns especialistas e eles trouxeram uma coisa que me fez refletir, que é um contraponto de Maslow, né? Ao mesmo tempo que a fala de Maslow traz todas aquelas as necessidades e tal, que as pessoas da pirâmide... E que ele traz aquelas falas, muitas vezes as lideranças, elas colocam uma força na fala ou no próprio comando, que a gente está chamando, e controle para defender essas necessidades. Então, isso me fez refletir, assim. Ou para justificar, né? Para justificar as necessidades. Porque isso. Os diretores mais autoritários da era industrial, eles consideram só a base da pirâmide. Então, ele acha que eu estou te dando um emprego, então isso já é suficiente. Exato. E ele não sai da base da pirâmide. Eu te dou o emprego, eu te dou a alimentação, vale transporte, e ele não sai da base da pirâmide. Continua, desculpa, eu te cortei. E é isso, é o quanto que, olhando para esse cenário, a gente consegue abrir conversas e organizar esse monte de coisas que a gente tem no dia a dia, e principalmente tendo essa escuta de novas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, que estão se posicionando, porque nós já fomos essas pessoas. Sim. Né? Então as gerações elas vêm caminhando, a fila anda, né? Então acho que vem daí também. Então as pessoas têm um novo posicionamento. E como é que a gente entende esse posicionamento? É abrindo essa conversa. E eu vou trazer um ponto aqui que, para mim, é a base da liderança humanizada, ou de qualquer liderança, seja ela qual for, que é a confiança. Sim. Então, como é que a gente gera relações de confiança, faz a construção da relação de confiança. E vou fazer um link com o que você trouxe da era industrial e tal. Como é que a gente alinha essa base ao que a gente hoje fala muito também, que é a mudança de cultura. Tanto porque as pessoas estão vindo de formas diferentes, estão vindo com um chip diferente aí. E como é que, sabe, qual é a conexão que a gente pode fazer de criar uma base para que as culturas, para que as transformações culturais que a gente precisa nas organizações aconteçam de forma ao que a gente chama da liderança humanizada. Eu gostaria de resgatar um pouco esse ponto, me permita? Claro. Porque eu acho que a gente conhece só o primeiro nível da pirâmide de Maslow, que o Richard Barrett, se embasou na teoria de Maslow, mas agora eu estudando um pouco mais a abordagem integrativa transpessoal, que mergulha a fundo na teoria de Maslow, porque ele é um dos fundadores da transpessoal, eu consigo perceber que os 7 níveis da consciência de Barrett, que eu também tenho essa formação, se banha na teoria de Maslow. Então, Maslow não parou só nas 4 etapas iniciais, né? Sim. Ele se aprofundou, mas a gente conhece só o básico. Se você mergulhar, você vai entender sobre a liderança humanizada que Maslow traz já há muito tempo. Mas a gente não mergulhou porque é mais cômodo olhar para o resultado e esquecer as pessoas ali um pouco. Eu queria fazer uma interferência aqui, Claro. né?
né? Quando o nosso público, na maior parte das vezes, eu sei que o de vocês também, são CEOs, C-levels, empresários, diretores. E quando a gente fala de liderança humanizada, para alguém que tem um foco no resultado, eles estão ali tratando de números gigantescos, né? Então, Sim. assim, o que entra e o que sai daquela organização, o que eles têm de responsabilidade ali, no dia seguinte, coisas de milhões, né? No dia seguinte, eles têm que dar conta de milhões. Quando a gente fala de liderança humanizada, parece que é algo que está desconectado. Então, eu não consigo ser humanizado, ou eu não consigo pensar nas pessoas, sendo que eu tenho milhões para pagar amanhã. Geralmente ele vem com um número X, né, tal. E na realidade, todo empresário, e eu também sou, porque eu também tenho uma consultoria e eu tenho que gerar lucro para minha consultoria. Mas a diferença, é claro que numa proporção financeira muito menor, né, do que esse empresário, mas a questão é que a liderança humanizada, a gente coloca no centro das decisões as pessoas. Sim. Seja para uma fábrica, seja uma... né, eu tenho clientes no mercado segurador, na área da saúde, equipamentos médicos hospitalares, o agronegócio, que está muito presente no nosso trabalho. Quem está na ponta são os resultados. As pessoas que nos contratam esperam melhores resultados, mas na prática o que a gente precisa entender e o que esse empresário também precisa olhar é que as pessoas estão no centro das decisões. Então, qualquer decisão que eu tomar enquanto líder de pessoas que afete a minha equipe, de alguma forma, aqueles milhões que eu tenho para pagar amanhã ou depois de amanhã, ele vai ser comprometido. Eu tenho até uma história para contar, se você Por me favor. permitir. Eu ainda trabalhava dentro das empresas, não tinha me tornado consultora. E tem até essa história aqui no meu livro, que eu conto várias histórias que eu vivi. E neste livro eu tenho também, depois de cada capítulo, exercícios para convidar o líder a refletir sobre suas ações. Uma vez eu costumava entrar na planta e eu vi o diretor-geral, uma reunião com a equipe nessa empresa que eu estava como funcionária ainda de desenvolvimento organizacional. E ele acabou com a equipe. Aí eu esperei a reunião terminar, subi lá na sala, por favor, eu posso falar com você? Claro. Eu falei assim, você me permite? Eu sempre fui muito transparente, né? Ele fala, Cris, o que é? Já bravo, nervoso, sabendo que eu ia falar alguma coisa a respeito da situação. Qual foi seu objetivo quando você gritou com a equipe e tratou eles? Como você tratou? Cris, eu tenho um resultado a dar. Eu falei, eu entendo. Mas isso significa que você vai acabar com a sua equipe se você continuar desta forma. Qual é o seu objetivo? Não, eu tenho meta a atingir, eu tenho um resultado a fazer. Mas como que você está tratando a sua equipe? E o você grito, acha que é coerente? O grito acelera a produtividade? E a gente teve uma conversa tão franca. E ele falou, tá bom, às vezes eu acho que eu quero fazer tanto... que eu preciso de vozes, e isso eu achei maravilhoso, que me digam que eu estou num caminho muito extremo da minha vontade de realizar. Eu falei, então, você tem tanta energia, vamos tentar direcionar essa energia de uma forma tal que você traga a sua equipe com você. E acredito que a gente vai ter melhores resultados. A partir daí, nós começamos a ter passos mais direcionados para a equipe, com um olhar, porque ele era muito bom realmente em números, e também uma pessoa humanizada, só que às vezes ele extrapolava. E por isso que é importante ter o RH, o DO, ou os consultores ali, para alguém para direcionar, para conversar, né, para conversar, para dar um... E você falando, né, do centro, né, as pessoas são o centro, né? Eu vou até ampliar, não só os colaboradores, mas os colaboradores como pessoas, né? Creio que as necessidades, os anseios, né? E essa escuta, ela demora um pouco, às vezes, para a liderança refinar,
E recentemente eu estive num workshop no Capital Relacional. E Roberto Tranjan é um dos fundadores do Capital Relacional. Inclusive, estou lendo o livro dele, é fantástico, assim. E lá eles tratam essas escutas como súplicas, né? Então, o que será que as pessoas estão querendo para que elas consigam se engajar? Em vários fóruns que eu tenho participado, a gente tem percebido que o engajamento é uma questão. O que é que fascina as pessoas? O que é que move essas pessoas? Então, talvez uma boa comunicação, a fala, a atitude, acima de tudo, o exemplo, né, da liderança, esse como, né? Sair do papel, falar que eu preciso dar exemplo e realmente, efetivamente, dar exemplo, né? Então, como é que eu gero essa comunicação gentil e empática, seja como a gente quiser chamar, e as pessoas pedem um pouco mais de respiro, um pouco mais de autonomia. E muitas vezes o comando e controle ainda presente não empodera o time. Então eu preciso gritar com o time, mas gritar não vai acelerar ninguém, vai traumatizar algumas pessoas. Às vezes alguns segmentos exigem um pouco mais de energia, um tom de voz um pouco mais alto. Mas o tom de voz alto não quer dizer que eu estou desrespeitando um lugar que já foi conquistado por alguém que tem competência, que sabe fazer, porque eu posso destruir toda aquela competência. Sim, exatamente. Por uma questão de, poxa, eu não estou sendo considerado, eu não estou sendo respeitada aqui. Então, o que será que as pessoas estão falando a respeito disso? Né? E é muito legal ter uma pessoa que chegue e fale com transparência para esse líder. Sem medo, né? Sem medo e gentilmente, olha, olha o que você está fazendo. Porque às vezes a pessoa não se dá conta. Sim. Que ela está num estado alterado fora de consciência. Ela normaliza isso. Né? A normose, a normose. Né? Ela tem uma normose aí. Agora, é interessante como é importante trabalhar a inteligência emocional no executivo, aliás, na liderança em todos os níveis. Essa é uma questão de extrema importância. Se trabalha a inteligência emocional há muito tempo, mas, sim, ele se colocou como líder lá daquele negócio, né? Ele é o sócio, ele é o nome, prioridade daquela organização para ela acontecer, mas ele tem que levar a inteligência emocional com ele, porque senão ele pira, né? A gente falou disso no último episódio, né? Do estresse, do trabalho e tudo mais, mas quando ele assume o risco de ser um empresário, ele também precisa trabalhar algumas competências com ele. Não que seja simples, eu não estou dizendo que é fácil nem simples, mas é necessário. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu acho que quando você trouxe esse exemplo também, você me remete a uma coisa muito importante, que é quanto mais o líder está aberto a se desenvolver, mais ele pede opinião, porque para o comando e controle, né, para o líder que é mais autoritário, ele não pode parecer vulnerável, né? Ele tem que ser perfeito a vida inteira. Então, como que eu vou pedir uma ajuda para ela? Como que eu vou ouvir quem é ela? Ele não pode a partir do que ele pensa que ele não pode, né? Porque ele pode. Claro que ele pode. Poder ele pode. Aliás, é até melhor quando a gente tá mostra vulnerável. que é vulnerável, porque ninguém é perfeito, né? Mas ele tem medo. Então, se ele tem medo, o que eu faço? Como é que eu vou conversar com esse empresário que pensa que tem que ser perfeito, autoritário e assumir tudo sozinho, né? Ainda bem que a gente tem, desculpa Pode falar. te interromper, várias empresas que hoje têm esse olhar. Eu tive um presente, assim, de trabalhar com o presidente, diretores de uma empresa extremamente humanizada. E eles são exatamente aquilo que eles falam no mercado. Eu pude perceber isso e sentir isso lá no dia a dia. Eles querem fazer a diferença. Então, a humildade é muito importante. E quando a gente fala, além de inteligência emocional, é o como eu lido. Então, a comunicação não violenta hoje é um instrumento, uma ferramenta que veio celebrar essa nova forma. Porque a gente está enxergando que essa nova geração que está chegando, ela está empurrando
para entender que... vou dar um outro exemplo, se me permitir. Pois não. Uma vez um amigo meu, um excelente estrategista, ele mora no Rio, ele estava jogando futebol lá na praia. Aí ele falou assim, você passa essa bola direito, não sei o quê. Começou a gritar com o rapaz falou assim, tchau, gente, tchau. Pegou e foi saindo. Aí, volta pra cá, para de ser Nutella. Uhum. Então, esse tipo de conversa, não funciona mais com essa geração. Aí eu falei pra ele, que ótimo. Ele falou pra você o que ele estava sentindo. Você ouviu? Ele falou, Cris, mas é muito Nutella. Como que você lida dentro da empresa? Ele é um estrategista incrível. Mas olha a forma como ele lida ainda, né? Tem esses vieses do inconsciente que sobressaltam e na hora da pressão, ele é colocado contra a parede e salta de dentro dele algo que ele não conseguiu resolver. Mas isso tem como solucionar quando ele para... Puxa, olha o que eu tô fazendo aqui. Pera um pouco, desculpa, vem cá, vamos jogar. Desculpa, sair fora de mim, né? E o incrível é que, indo por esse contexto, né? Eu fui atleta durante muitos anos. E eu achei que eu ia seguir essa carreira, enfim, depois a vida me levou para um outro lugar. Mas tem um contexto nos esportes que é um contexto muito pilhado, né? E é um contexto que a voz de comando ela é importante. E tem a linha tênue, que é quando eu chamo uma pessoa de Nutella. Então, assim, tem a voz de comando e tem o desrespeito ou o estereótipo, né? Por exemplo, citando aqui um ídolo, mestre, Bernardinho, ele... Controvérsias. Ele faz, mas eu nunca vi ele exceder o limite do respeito, do tipo um xingamento, eu nunca vi isso. Então tem uma força, energia, né? Uma energia e tem o respeito. Então acho que isso é importante para a liderança. É claro que nas empresas, eu não vou levar um contexto esportivo para a empresa. Eu também tenho empresas, eu atuo no segmento de franquias. E eu já fui uma líder X e agora eu já mudei. O ponto é quando que você percebe que o mundo está mudando, quando que você percebe que você tem que virar essa chave e falar, olha, agora a comunicação ela tá diferente, a gente precisa evoluir. Se atualizar, né? Então assim, se eu escutei falar de comunicação não violenta, mesmo que eu não seja da área, vou pesquisar. Eu vou pesquisar, alguém falou, eu ouvi, porque o líder, o dono de empresa, o empresário, ele tá ligado, ele tá assistindo podcast, ele tá no Instagram. Hoje a mídia, ela tem um excesso de informação. Então, mesmo que você não queira, vai aparecer na sua timeline, vai aparecer algo para você pesquisar. Basta você ter essa curiosidade. Prontidão. Isso, e eu quero melhorar. Então, a gente não pode falar que hoje a gente não sabe o que é humanização, tal, porque a gente tem muita informação. O Fórum Econômico Mundial diz o seguinte, que hoje é importantíssimo toda a liderança fazer coaching, fazer mentoring. Por quê? Temos de reaprender as formas que foram aprendidas no passado, que hoje não são mais importantes. Não é que eu estou desclassificando ou menosprezando. Bom, me trouxe elas até fazem parte, né? Sim, mas como que eu vou construir daqui para frente? Você trouxe uma coisa bem interessante, que quando a gente olha o papel do líder, quer dizer, antes até de falar da mentoria, porque eu também quero falar, mas tem uma coisa que é muito importante, eu acho que para o papel do líder, ele tem uma parte do trabalho dele que é técnico, administrativo, financeiro, dentro do papel dele, né? Então ele tem que responder por resultados, ele tem que gerar... O gestor e também o empresário, qualquer líder, né? Não, ele tem o papel de gestor e de líder, né? Entendi. Ele tem esses dois papéis, né? Então, se a gente for pensar no papel de gestor de resultados, então ele tem que pensar no resultado que vai gerar a área dele, como ele vai administrar e controlar esses resultados, como que a empresa dele vai trazer lucro, quanto de especialidade ele tem que ter
ter naquele negócio para poder gerenciar uma alimentação, né? Ou trabalhar numa área técnica de qualquer negócio, indústria, engenharia e seja lá qual for o negócio dele, ele precisa ter esse conhecimento técnico. Mesmo que ele não seja o engenheiro, ele sabe, ele tem uma visão geral do que ele precisa produzir lá do processo fabril. Mas ele tem uma outra competência que é a gestão de pessoas. E que ele aprende na escola, desde cedo, a gente aprende, né? Na escola que eu quero dizer toda a vida acadêmica e também na empresa. Então a gente aprende a usar planilhas, a gente aprende a fazer controles, a gente tem uma série de formações que nos dá esse conteúdo. Mas na gestão de pessoas, embora já tenha também há muito tempo, nós estamos no mercado há bastante tempo, claro, né? Nós, alguns anos. Não só nós, né? Mas como nós tem outros os cabelinhos brancos dizem. Estão meio escondidos, né? Mas estão aqui. Para trabalhar a gestão de pessoas, embora tenha muita formação, muita ferramenta, nem todos eles procuram. E a gente sabe também que é muito difícil. A gente que trabalha com gestão de pessoas sofre uma série de desafios, porque o mundo está mudando, o mercado está mudando. Sim. Um dos próximos episódios nosso, fica aqui com a gente, vem assistir, vem ouvir. Com certeza. Um dos próximos é o futuro do trabalho. Sim, e a gente sabe que o trabalho vai mudar. Já está mudando, já é outra coisa. Já é outra coisa e daqui para frente vai mudar muito mais. Não sei quanto tempo leva para a gente se liberar. Não, eu digo para a gente se livrar de uma CLT. Ou da gente ter um contrato de trabalho um pouco mais mudança do formato, né? Para todos os lados. Pode ser que demore muito tempo para a gente se livrar da CLT, talvez, mas a gente tá vendo o mundo mudar, a gente tá vendo o mercado mudar e a gente fez parte dessa mudança, né? Mas a gestão de pessoas é muito desafiadora. Sim. Embora tenha uma série de ferramentas. Então, quando a gente fala que a liderança humanizada, o ser humano, seja cliente, fornecedor, colaborador, pares, é o centro da decisão, eles são o centro da decisão, é como se eles dissessem assim, preencher uma planilha de Excel, transformar a planilha, o custo do produto, aqui eu sei fazer, mas conversar com uma pessoa que está querendo sair do trabalho para poder ganhar R$10 a mais ali, eu não sei. Né? Então, o que eu faço para motivar alguém? Não é nem sair, né? Porque eu acho que antes de sair tem a questão da motivação. E ele não sabe ainda. Porque hoje a gente não... na minha opinião, essa retenção de talentos não é mais retenção. A gente não pode chamar retenção, parece prisão, né? Deixa eu prender o cara aqui, amarrar ele aqui na cadeira. Pra ele sair. Não, a gente tem que falar de engajamento, de chamar a pessoa, conversar com ele. Do querer ficar, né? Ele escolheu ficar ali. É uma escolha. É uma escolha. Mas não porque eu amarrei ele, reti ele ali, né? Eu convidei ele através do propósito, da conectividade, dos diálogos saudáveis, das conversas maduras, de fazer uma escolha através do feed forward, né? De chamar a pessoa para conversar, para a gente, em vez de um feedback declarado, não, você não fez isso certo, tem que mudar, faça perguntas, convide a pessoa a dialogar. E aí a gente olhando ali para um passado não tão distante, a gente fala do pipeline de liderança do Rancharan, que você veio descrevendo ele aqui, né? Exatamente. Você descreveu o pipeline. O que é esse pipeline, Ana? Conta um pouco, fala um pouco sobre ele, que a gente encaixa ele aqui em toda a sua fala. Eu vi ele aqui. Quanto mais a gente trabalha com desenvolvimento de liderança, mais a gente identifica quando a gente, à medida que a gente vai crescendo profissionalmente, mais a gente vai se distanciando das tarefas operacionais, né? Então, o tempo que eu destinava para fazer um relatório, para me dedicar ali com aqueles papéis, documentos e tal, eu vou me dedicar a criar estratégias ou fazer gestão de pessoas, né? Quanto mais sobe, mais eu me desprendo e modifico a minha forma de distribuir o tempo. É esperado, né? Pegando aqui o gancho do pipeline, né? O que muitos líderes não trabalham nesse pipeline, nessa subida de cadeira, nessa conquista,
é que a gente precisa ter, quando a gente vai subindo na liderança, enfim, a gente precisa ter algumas mudanças, e é um processo de mudança, e nem sempre as pessoas... eu tenho um colega que sempre cita uma frase, ele fala assim, as pessoas não resistem às mudanças, elas resistem a serem mudadas. Espetacular. Né? Então, quando eu subo na cadeira da liderança, eu começo a fragmentar algumas coisas. Então, dando aí um parênteses, né? Muitas vezes eu falo ou o resultado ou as pessoas. E na vida, a gente pode trocar esse ou por e. Então, eu era operacional e agora eu lidero pessoas. Também. Eu também faço isso, porque às vezes o líder vai colocar a mão na massa. Em algum momento. Exato. Só que eu costumo dizer que cada um tem a sua massa. Então, quando a gente sobe na cadeira, a gente precisa mudar a competência, a gente precisa ressignificar valores. E a gente precisa ressignificar o mindset, precisa ressignificar o modelo que está rodando aqui. Inclusive a gestão do tempo, né? A gestão Porque do tempo. O tempo que eu tinha, Sim. que era das 8 às... O tempo que eu tinha, Ressignificar. das 8 às 18, para fazer um relatório, uma planilha, eu vou dividir esse tempo com quem faz essa planilha, como é que eu vou gerenciar o meu trabalho e liderar essa pessoa. Porque a planilha vai continuar sendo feita, mas não precisa ser por mim. E eu me colocando nesse lugar, eu entendo que eu tenho uma visão do meu humano. Se eu tenho uma visão do meu humano, que eu preciso mudar algumas coisas para que um resultado, que o Roberto Trajano traz muito, muito legal essa abordagem, ele traz o resultado como condição para a humanização e não como fim. Então eu consigo fazer ter um foco na gestão humanizada, mas primeiro eu preciso ver o meu humano como é que tá, porque se eu não trabalhar esse humano, porque a gestão humanizada, o centro, a gente, né, tem o centro nas pessoas. Então, qual é a primeira pessoa que eu preciso ver? Eu costumo brincar que fora do autoconhecimento não há salvação. Exatamente. E o mais interessante, que a gente está chegando no mesmo, né? A gente sempre chega no mesmo ponto. Quando a gente fala de treinamento, o primeiro módulo para treinamento de liderança é autoconhecimento. Sempre. Não dá para liderar ninguém se eu não conheço a mim mesmo. Claro que na prática vai acontecendo. Tem líder que só vai ter contato com o seu estilo de liderança, a sua forma de fazer as coisas, com a sua própria essência, muito mais tarde. Mas também nunca é tarde, né? O suficiente para você não hora olhar para isso, né? É a hora de cada pessoa, tá na hora de despertar, né? Uma nova visão. A primeira liderança que a gente conduz é a liderança de si mesmo. Sim. Né? Quem lidera a minha carreira sou eu, não a empresa onde eu trabalho, onde eu trabalhei. Então, acho que o autoconhecimento, ela é talvez o primeiro módulo de trabalho. A gente traz isso na mentoria, né? Então, quando eu estou em processos de mentoria, a primeira tarefa é olhar para ele mesmo. Então, ele já chega com uma demanda, eu estou com uma dificuldade lá com a minha equipe, isso e aquilo, e aí eu faço ele olhar para ele. E é interessante, porque às vezes ele fala, não, mas a minha equipe, tá bom, a gente já vai tratar da sua equipe, porque a sua equipe é um reflexo do que você tá fazendo. E eu não consigo mudar a sua equipe, mas você consegue mudar você. Né? Eu só consigo mudar a mim. Se eu mudar a mim mesma, pode ser que a minha equipe tem um reflexo, diferente. Né? A equipe exatamente acopia o reflexo do líder. Porque se ele não trata bem as pessoas, a equipe vai fazer a mesma coisa. Vai repetir padrão. Exatamente. Então, quem tem que mudar, corroborando com o que você disse, Ana, é o líder. Se ele muda, todo o seu entorno vai mudar junto com ele. Eu costumo dizer que nós somos ótimos exemplos na vida para qualquer pessoa. E o líder é um ótimo exemplo do que fazer e do que não fazer. Porque às vezes vai ter um colaborador que vai falar assim, não quero ser esse líder. Eu quero ser um líder diferente. Então, esse líder está indo para um caminho totalmente avesso a isso que a gente está trabalhando aqui, tratando aqui. E tem uma pessoa que fala assim, não, eu vou fazer o contrário. Porque eu me sinto dessa forma, eu recebo dessa forma. Ou eu gostaria de que outra pessoa recebesse, né, uma liderança diferente. Então, a gente tem essas coisas também.
E eu penso que quando as lideranças tomam essa consciência, elas conseguem influenciar, né? Tá num campo de poder e influência da liderança. Conector. Totalmente que conecta para que as pessoas tenham vontade de ser líderes, porque hoje as pessoas estão um pouco desanimadas de serem líderes, tamanha a conta corrente está desbalanceada, tem mais reclamação do que satisfação. Então, se a liderança consegue estabelecer a consciência, não o equilíbrio perfeito, não dá porque senão o eletrocardiograma linear né? A gente não está mais aqui, mas que consiga ter consciência dos altos e baixos, picos e vales, a gente consegue entender como é que as pessoas também se engajam no processo de eu quero ser um líder, porque daqui a pouco a gente não... Eu achei muito interessante o que a Ana trouxe aqui para o nosso bate-papo, né? Eu acredito que essa nova geração, pelo que eu estou lendo, eles não querem ser líderes. Por quê? O estresse é maior e eles estão levando em consideração a qualidade de vida. O estresse é muito maior, então eu não quero ser líder. Eu prefiro que a equipe esteja numa economia ágil, onde eu possa conversar com todo mundo, então eu não tenho disputa. Eu não quero ser maior do que o outro. Eu não quero essa responsabilidade só para mim. Eu quero compartilhar a responsabilidade. Então, essa nova geração está vindo com esse piloto mudado, né? De trabalhar numa igualdade, trabalhar junto. Nós somos... A responsabilidade é nossa como equipe. É compartilhada. Né? Como dizia lá atrás, lembra do livro do Peter Senge? Que ele falava quinta disciplina, lá faz muito tempo, mas está lá. Para mim, aquilo foi uma bíblia durante muito tempo e ainda é muito válido, né? A quinta disciplina do Peter Senge. Ele é maravilhoso e traz muitas lições que hoje estão se efetivando com essa nova geração. Ontem eu estava numa conversa com algumas pessoas de um dos clientes, e nessa conversa ainda tinham algumas pessoas que falavam assim, a gente fala de trabalho o dia inteiro, e eu vou para minha casa, eu levo o trabalho para casa, ou eu levo o assunto, não o trabalho, né, em si, mas eu levo o assunto do trabalho para casa e a gente passa você carrega, noite, né? Carrega o trabalho. E quando você é casado com alguém da empresa, ainda, né, isso ainda acontece mais, né? Não tô falando de você, né? Mas também pode ser. Mas acontece. Mas acontece, porque você, a hora que acaba o expediente às 18 horas, entra, que você relaxa, parece que todos os assuntos do dia se acomodam ali e você quer tratar. Eu, quando eu tenho... Primeiro que eu sou viúva, né? Então, quem me conhece há mais tempo sabe, eu sou viúva, então eu não tenho marido para descarregar esses conflitos do dia. Tenho 2 filhos. Meu filho tem as questões dele do trabalho e minha filha da faculdade. Então eu falo, eu vou perder meu tempo para discutir com eles uma questão que eles não vão entender, que não faz sentido para eles, que é outra realidade, é outro mundo. Então eu anoto no meu celular, no Notas, numa agenda, num papel, para amanhã de manhã, no primeiro horário, tratar daquele assunto. Se eu puder tratar, resolver logo, eu faço. Mas eu eu evito caminhar com esse assunto dentro de casa, porque eu já trabalho em home, e então o trabalho já está dentro da minha casa. A agenda está lá, em cima da mesa da sala, o computador aberto muitas vezes. Então, se eu não tiver o mínimo de disciplina, eu não vou ter qualidade de vida, né? Então, assim, não estou dizendo que eu não trabalho, e às vezes aos sábados, aos domingos, à noite. Consultor. Trabalho direto, não tem agenda, né? Você está, às vezes, assistindo uma televisão, você lembra de uma nota ideia, que você já vai lá. Tem uma ideia, você vai colocar no papel, rabisca e tal. E eu sou muito do papel ainda, eu adoro papel, adoro digital, mas também adoro papel. Então, eu tenho papel, caderninho e tal. Então, anoto lá, mesmo que você não desenvolva tudo, uma boa pedagoga, né? Com uma boa pedagoga, eu adoro papel, Mas eu acho que cada vez mais os jovens, mais os jovens, mas não só os mais jovens também, a nossa faixa etária está preocupada com a qualidade de vida. E qualidade de vida, a gente fala de
relacionamentos pessoais, familiares, relacionamentos no trabalho, como é que tá a minha carreira, como é que tá meu trabalho, como é que eu quero estar no futuro, fisicamente, minha alimentação, minhas escolhas, como é que tá a minha espiritualidade, como é que eu tô lidando com isso. Então, tem muita coisa que a gente precisa tratar quando se fala de qualidade de vida. Então, não dá só para trabalhar. Não dá para trabalhar somente, né? Eu preciso ter outras coisas. É engraçado você comentar, porque assim, eu e meu marido trabalhamos dentro de casa. Ele no escritório dele, eu no meu. Aí chega na hora do almoço, a gente se encontra. E ele começa a falar do trabalho dele. Eu falo assim, amor, a gente não pode almoçar e falar da gente? Ele, não, mas é que eu acabei de sair, mas é legal, mas vamos falar de nós, né? E eu trago ele... E ele vem conversar. E à noite a mesma coisa. Vamos meditar? Vamos parar um pouco, refletir sobre o nosso dia, mas vamos olhar para dentro agora? Vamos sentar para meditar? Tá bom, Cris, vamos. Então, assim, um lembra o outro, sabe? E isso é legal, porque daí você tem ali um termômetro do dia a dia, né? É importante ouvir. Eu acho que dar atenção para esse marido que tem uma questão é importante, né? Claro. Meu filho, também faço isso, minha filha. Mas se a gente não prestar atenção, a gente dedica muito tempo só para essas questões, né? Outro dia, 9 horas da noite, ele estava com um compromisso com um cliente, falando no telefone, 9 horas da noite, eu me aprontando para ir dormir. Eu falei assim, puxa vida. Entendo, né? Porque é um negócio dele, é um negócio bastante agitado, mas muitas vezes entra dentro do nosso horário, né? E nesse momento a gente tem que compreender o tempo do outro também, e não é sempre, de vez em quando, tem que compreender. Levar, né? Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia trazer que os movimentos de mundo nos levam a tomadas de consciência. A pandemia, acho que trouxe uma relevância para o que a gente está trazendo de gestão humanizada. E você, na sua fala, mais uma vez, trouxe uma ferramenta poderosa, que é a roda da vida, né? Que a gente usa demais e que ela deve ser vista, revista, né, durante o ano em várias situações. E eu penso que a gente está num processo de transformação. É um processo de transformação pessoal, pessoal, cultural da sua família, cultural da sua empresa, cultural. A gente está num momento, né, de movimentação de país, de mundo. E penso também que a gente precisa organizar tanta informação que a gente tem, porque às vezes acho que isso dá também uma sobrecarga, principalmente nas lideranças, com tantas informações, responsabilidades, MBAs e mestrados e tantas coisas que eles precisam cumprir muitas vezes para galgar um cargo diferenciado. E a gente está falando de ouvir o colaborador, acho que o colaborador ouvir a liderança também, eu acho que é importante, porque a gestão humanizada é uma gestão de via de mão dupla. Assim como eles são o centro, as pessoas são o centro. Então, que os colaboradores também possam entender a sobrecarga das lideranças. Legal. Porque os líderes são pessoas. São pessoas. Né? Se a gente tivesse que contar para esse líder que está nos ouvindo agora, se tem algum caminho para ele começar a ser um líder humanizado, a gente já falou que o ser humano, o indivíduo, né, no centro das decisões, mas a gente sabe que ele tem o resultado para cumprir. Como que a gente pode ajudar esse líder a ter um caminho, tem uma metodologia, tem as competências que ele precisa desenvolver para ser esse líder humanizado? Como é que a gente pode ajudar esse líder? Vai lá, Cris, depois eu vou trazer um pouco aqui. Conta para o líder. Para 20 anos de experiência, né? Que eu acumulei aqui com experiência com vários diferentes líderes, tipos e estilos. E a cada capítulo tem exercícios reflexivos sobre suas atitudes. Então, convidando para olhar para dentro, para depois olhar para fora. Então, muitas coisas eu refleti ao longo da minha carreira, olhando para as atitudes da liderança e olhando para a minha atitude como líder também, e como que eu
pude me transformar a cada passo a partir da minha consciência, a partir de olhar para a minha essência e falar, bom, aqui não está legal, deixa eu ajustar, deixa eu olhar isso daqui, vou refletir. Então, entender que a mudança não acontece do lado de fora, ela começa primeiro aqui dentro, para eu mudar o mundo lá fora. Então, se eu quiser, eu quero te convidar a conhecer o meu livro e depois adoraria receber feedbacks sobre a sua percepção. Você encontra na Amazon Alma de Líder, o despertar da consciência para uma liderança com propósito. Obrigada, Cris. E posso dar meu recado, então? Minha fórmula mágica? Não temos fórmula mágica. Se a gente abrir aquele papiro lá do Kung Fu Panda, a gente vai ver que é a gente mesmo lá no jogo, o que a gente faz com isso, com as nossas atitudes. E o que eu tenho percebido e que tem me tocado muito, então, lideranças, líderes, é que duas coisas: considerar as histórias das pessoas. A gente não tem feito muita coisa sem escutar essas histórias, essa trajetória de vida, empresas que trabalhou, por que trabalhou na empresa, o que mais gostou. Então, as histórias, eu digo que é um caminho. E um outro caminho é que, através dessas histórias, que vocês consigam abrir boas conversas profundas, com aproximação, com ação consciente, e que essas conversas elas existam todos os dias, que elas possam existir todos os dias para compreender essa história e seguir em frente. Obrigada, Karina. Bom, eu quero dizer que na Ciclo 85 a gente tem programas de treinamento que envolve a participação dessas pessoas maravilhosas, consultoras, que a gente trabalha desde processos de mentoria para trabalhar a liderança individualmente, então a forma como você lidera, a gente trabalha o autoconhecimento e a gente trabalha módulos em programas presenciais desenvolvidos de forma customizada para a sua empresa, para desenvolver aquela característica, aquela competência ou aquele módulo que é mais importante para a sua organização. Então, se você quer se desenvolver, primeiro, conheça-se a si mesmo. Com certeza. Procure ajuda profissional, contrate programas de desenvolvimento, porque tudo começa com a liderança mesmo, né? Então, quero agradecer a presença de vocês. Obrigada. Eu queria que Obrigada. vocês falassem a rede social, se alguém quiser entrar em contato, qual é a rede social que vai te achar? Eu tenho um canal no YouTube, Cristiane Maziero. Eu tenho no Facebook também, Aluri Desenvolvimento Humano. Tenho LinkedIn, Cristiane Maziero, e também da consultoria Aluri Desenvolvimento Humano. E o meu e-mail, que é crismaziero@aluridh.com.br. Bom, eu tenho o LinkedIn, Karina Pincelli Iso. Você pode me achar também no Instagram, Karina RP Iso, com 2 Zs. E também meu e-mail, carinapincelliiso@gmail.com. Bom, a Ciclo 85 você já sabe, eu estou no Instagram como Ana Penarotti, também tem Instagram da Ciclo 85, no LinkedIn segue a nossa empresa, Ciclo 85, eu estou como Ana Maria Cosme Penarotti, meu e-mail é ana.penarotti, com 2 T's e I, @ciclo85.com.br. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Até o próximo. Até a próxima. Obrigada.